Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Lucas e eu tenho uma história para vocês. E hoje vamos para a nossa história de número 7. Vamos falar mais um pouco sobre o rei Saul. Hoje vamos falar sobre a derrota do rei Saul e como ele perdeu, tá bom? Nossa história ela é um pouco triste no final, mas a gente vai entender bastante, entender que Deus fala com a gente, que a gente precisa aprender a escutar a voz de Deus, e escutar o que Ele tem preparado para a gente todos os dias, tá bom? Que Deus abençoe vocês e que nós possamos ter uma ótima aula. E vamos para a nossa aula. O profeta Samuel, que havia ungido o rei Saul, e depois, por ordem de Deus, ungiu Davi, havia morrido. Mesmo antes de morrer, ele não auxiliava mais o rei Saul, pois Deus o havia rejeitado como rei. Diante desse fato, Saul ficou ainda mais atormentado. Enquanto isso, mais uma guerra estava prestes a começar. De um lado, os filisteus, de outro, os israelitas. Os soldados filisteus acamparam em Sunem e os israelitas em Gilboá. Quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou apavorado. Por estar apavorado, Saul resolveu perguntar a Deus o que deveria fazer. Mas o Senhor não respondeu de nenhuma maneira, e Saul não conseguia ouvir a voz de Deus, pois o seu pecado o fez distanciar do Senhor. No passado, todos os médiuns foram expulsos de Israel. Mas vocês sabem o que é um médium? Então, pessoal, o dicionário Aurélio nos diz o seguinte: ele nos diz que, no Espiritismo, o médium é quem faz a ligação entre os vivos e a alma dos mortos. E a lei de Israel não permitia que se invocasse os mortos. Mas como Saul estava desesperado, resolveu agir por conta própria. Ele queria uma resposta de qualquer custo para saber o que ia fazer. Então, em uma atitude de desobediência, mandou seus oficiais procurarem o médium. E os oficiais diziam que havia uma mulher que consultava espíritos. Saul sabia que o que estava fazendo era errado, então Saul se disfarçou, vestindo roupas diferentes, para que ninguém soubesse que era ele. Quando escureceu, foi com um de seus homens falar com a tal mulher. Chegando lá, ele falou com a mulher que consultasse os espíritos para saber o que iria acontecer. E Saul ainda foi mais longe com essa história toda. Eu vou dizer o nome de um homem e você invocará o seu espírito, disse Saul para aquela mulher. A mulher concordou e Saul disse que queria falar com Samuel. E pessoal, Saul não poderia falar com Samuel, pois Samuel estava morto. E como a gente lê na Bíblia, a Bíblia nos diz que não há comunicação entre as pessoas que morreram e entre nós. Nós podemos ler isso em Lucas 16, 26, em Hebreus 9, 27. A Bíblia diz que apareceu um espírito que Saul entendeu ser Samuel, mas nós sabemos que não era. E ele disse ao rei o que mais temia, que ele iria perder a batalha e a vida também. Depois de ter sido um rei a quem Deus confiou a liderança de Israel, agora ele estava indo rumo à sua ruína. Saul foi um rei abençoado por Deus no início de seu reinado, mas foi desobediente e estava de mal a pior. Saul e seu exército foram para a batalha. Uma batalha que o exército de Israel era liderado por alguém que não temia mais a Deus, não o amava sobre todas as coisas e não lhe obedecia. E esse líder era Saul. Será que ele tinha condições de estar diante do povo de Deus depois de tudo que ele tinha feito, pessoal? E também Saul preferiu confiar em espíritos do que confiar em Deus. Trocou a bênção e a força do Senhor pelas suas próprias decisões. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por meu intermédio, reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio, governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. E lá estavam os filisteus, preparados para a batalha. Os filisteus lutaram contra os israelitas, no monte de Giboá. Muitos israelitas foram mortos. O resto do exército de Israel fugiu. Os filisteus cercaram e mataram os filhos de Saul, inclusive Jonatas. Vocês lembram de Jonatas, pessoal? Sim, Jonatas era o melhor amigo de Davi. A batalha estava brutal. Em volta de Saul, ele foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido.
E nem nessa hora tão terrível Saul se lembrou do Senhor. Ele não clamou a Deus e nem pediu sua ajuda. Mais uma vez ele resolveu agir por conta própria. E sabe o que ele fez, pessoal? Saul se matou. Mais uma vez Saul fez o que não agradou a Deus, tirando a sua própria vida. Quando os israelitas viram que o exército de Israel havia fugido e que Saul e seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Pessoal, e Saul perdeu-se inteiramente no final de seu reinado. Ele cometeu uma sucessão de pecados que o levaram à morte física e espiritual. E tudo começou com algo tão pequenino, como a gente já disse nas histórias anteriores. Com algo muito pequeno, oculto em seu coração. Os ciúmes, a inveja de Davi. E isso se agravou por ele ter dado as costas para Deus e decidido andar pela própria cabeça e também pela cabeça dos outros. Pessoal, como podemos ver nessa história, Saul ele cometeu uma série de pecados e também cometeu uma série de erros. E desde o início da história, das nossas aulas, da primeira história até agora, a gente viu que Saul ele estava deixando com que o pecado entrasse dentro dele e com que a maldade e os ciúmes entrasse dentro dele. E como a gente já cantou histórias anteriores, essa história me lembra mais uma vez uma música que minha avó cantava para mim quando eu era criança. Que o sabão, ele lava o meu rostinho, lava o meu pezinho e lava as minhas mãos. Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar o meu coração. E quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, e eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. Pessoal, não vamos deixar com que uma manchinha, uma coisa ruim cresça em nosso coração, a ponto de acontecer a morte, nesse caso da história, uma morte física e também uma morte espiritual. Se vocês estiverem tristes com alguma coisa, chateados, estiverem nervosos com alguma coisa, esteja em oração, pessoal. Entregue isso para Deus, entregue isso nas mãos de Deus e eu tenho certeza que Ele vai ajudar cada um de vocês. Se vocês estão diante de uma situação que vocês não sabem o que fazer, ajoelhem nos seus quartos, orem, peçam sabedoria a Deus, peçam a Ele paciência, inteligência. Fale com seu papai, com sua mamãe, com aquele que está perto de você, tá bom? Mas não haja sozinho, não haja pelas suas próprias vontades e não faça aquilo que vocês acham que é o certo, tá bom? Estejam lendo a Bíblia, consultando a Deus em todas as coisas, fazendo aquilo que é certo, tá? Aquilo que é correto, fazendo aquilo que a Bíblia nos ensina, tá bom? E amando a Deus acima de todas as coisas. Não vamos deixar fazer, não vamos fazer que nem Saul, que não amou mais a Deus, que estava tão distante de Deus que acabou que não conseguiu escutar a voz de Deus. Pessoal, eu fiz alguns estudos, li alguns livros e uma coisa que eu aprendi que para a gente ouvir a voz de Deus, isso não é de uma hora para outra. Isso é um processo. A gente tem que estar em oração, tem que estar em comunhão com Ele. A leitura bíblica, Deus fala com a gente de várias formas. Às vezes através do nosso papai, da nossa mamãe, através do pastor, de alguém da igreja. Até quando a gente está lendo a Bíblia, a gente consegue ver que Deus está falando com a gente ali, através de alguma passagem da Bíblia. Mas que a gente não deixe que o pecado entre, sabe? E suje o nosso coração. Que nós possamos manter o nosso coração limpinho, como diz a música, tá? E quando o mal faz uma manchinha, Jesus pode limpar essa manchinha e que nós possamos entregar nossos pensamentos a Deus e tudo que formos fazer a Ele, tá bom? Que Ele vai cuidar da gente sempre e estar sempre com a gente. E é isso. Que vocês tenham uma ótima semana e um bom domingo. E vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado, Pai, por essa manhã de domingo. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por essa história que vem num momento tão oportuno, Pai. Muito obrigado porque a cada manhã suas misericórdias se renovam, porque nós temos aprendido que devemos buscar a Ti a todos os momentos, Pai. Buscar a Ti mesmo quando achamos que o Senhor não está perto, e mesmo assim o Senhor nos responde, o Senhor cuida da gente, o Senhor vem com uma paz, Pai, que
Não podemos explicar, Pai, porque é uma paz que vem de Ti, Deus. Guarda as nossas vidas, guarda os nossos corações, nos abençoe nessa semana e muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Perdoa os nossos pecados e é no Teu nome que nós oramos e agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Tchau. Boa semana.